Nós estamos dando início hoje à nossa campanha Unção da Sabedoria. Quantos precisam de uma unção de sabedoria? Agora, o que é sabedoria, irmãos? Você quer e você sabe o que é? Nós temos mania como crente, né? Não é verdade? Eu não sei o que é, mas eu quero. Não é? Existem algumas palavras bíblicas que nós não entendemos muito. A gente fala muito, mas não entende. Exemplos de algumas palavras. Arrependimento, né? Eu estou tão arrependido. Mas são palavras que às vezes nós entendemos que é, mas não conseguimos definir. E algumas palavras bíblicas, na verdade, elas são melhor entendida, exemplificada do que definida. E sabedoria é uma delas. Outra palavra que nós falamos muito e nós não entendemos o que é misericórdia, né? Misericórdia, mas nem sabe o que é misericórdia. A palavra misericórdia, ela só é entendida lá quando você vai até a arca e tem a tampa do propiciatório. Aquela tampa era chamada lugar de misericórdia, porque ali era colocado o sangue do cordeiro, e quando Deus olhava para a arca e via a vara de Arão, que é o governo de Deus, o maná, que é o sustento de Deus, a lei, que é a palavra de Deus, Deus olhava e falava assim: esse povo rejeitou, desprezou. E então ele via o sangue, porque ele via o sangue, então aquilo era um lugar de misericórdia, ok? Então misericórdia é Deus vê e não me condena e me perdoa. Isso é misericórdia. Outra palavra, existem muitas palavras que nós falamos, graça, por exemplo. A palavra graça, né? Alguns estão falando, poxa, que pregação sem graça. Não é isso, irmão, né? A palavra graça, eu só entendo graça quando eu entendo a arca de Noé. Achou Noé graça. A primeira vez que aparece a palavra graça. Achou Noé graça. Ou seja, Deus mandou Noé construir a arca. Por quê? Porque ele achou graça diante de Deus. Deus poupou, né? A família de Noé. Então, nós precisamos entender. E a palavra sabedoria, agora entrando no tema, né? O segredo da sabedoria, ou a unção da sabedoria. A palavra sabedoria, ela é algo interessante, porque a Bíblia dá a ela uma definição espiritual, e a Bíblia dá a essa palavra de sabedoria uma definição de relacionamento humano. Vamos ler? Leia comigo lá, Provérbios capítulo 8, do verso 22 em diante. Vamos ler. Provérbios capítulo 8. Salomão, o maior sábio de toda a história, escreve o livro da sabedoria, e não tem como falar em sabedoria se nós não irmos para o livro da sabedoria, que é o livro de Provérbios. Provérbios é sabedoria de Salomão. E em Provérbios nós encontramos sabedoria no sentido espiritual, uma definição espiritual, e também encontramos a palavra sabedoria no sentido de relacionamento humano. Mas vamos entender aqui um pouquinho sobre a palavra sabedoria. E olha o que a Bíblia diz aqui no capítulo 8, do verso 22 em diante. A excelência da sabedoria, subtítulo deste capítulo, diz assim: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, quando ainda não havia abismos, fui gerada.
quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, olha aí, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. A sabedoria já existia. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens em cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele na obra, e eu era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me do seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Olha que tremendo. Até aqui. Aqui a sabedoria, ela está definindo o que ela é. Irmãos, a sabedoria é aquilo que é espiritual ligado ao mundo natural. Não existe sabedoria se não houver uma ligação do mundo do espírito com o mundo da matéria. O mundo do espírito começou a gerar o mundo da matéria. E como que ele gerou isso? Pela sabedoria. Sabedoria, então, é a ligação do mundo do espírito com o mundo da matéria. Ok? Deixa-me ler um outro versículo com você. Eu quero que você entenda aqui isso. Agora, o que é uma pessoa sábia? O que é uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia é aquela pessoa que sabe colocar o entendimento do mundo espiritual de forma equilibrada, de forma tal que no mundo natural há uma ligação. O que é uma pessoa sábia? É aquela pessoa no sentido do relacionamento. Ela sabe colocar seu sentimento, as suas emoções, as suas ideias de forma clara, que o outro consegue entender, captar e fazer então uma conexão de relacionamento. Entenderam aqui? Está claro para você o que é sabedoria? Então, sabedoria no âmbito espiritual é a ligação do mundo do espírito com o mundo da matéria. Por isso esse texto, Salomão diz aqui que a sabedoria estava antes da criação. Por que ela estava antes da criação? Porque através dela, tudo que é natural foi criado e formado. Lindo, né? Mas olha o que diz Colossenses 2, capítulo 2, Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, 2 e 3. Paulo falando à igreja, ensinando a igreja, ele diz: olha, tudo isso eu estou falando para vocês para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e do Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ah não, irmãos, dá um glória a Deus aí para entender que você está entendendo. Aleluia! A Bíblia diz que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Quantos já brincaram na sua infância de caça ao tesouro? Ok, nós escondemos um tesouro debaixo de uma cadeira aí, vamos ver se vocês acham.
Está debaixo de uma cadeira. Tem um tesouro mesmo para vocês. Tem um tesouro aí, procura debaixo da sua cadeira para ver se está aí. Procura lá. Cadê? Está aí, irmãos. Se não está aí, está do lado. Olha por baixo aí, o que você acha? Está em algum lugar, olha aí debaixo da sua cadeira. Debaixo da sua cadeira tem um tesouro, hein? Está aí. Vamos ver se vocês são espertos. Está aí. Levanta sua cadeira da frente aí, está aí. Vamos lá. Enquanto os irmãos... Debaixo de uma cadeira tem um tesouro aí, o tesouro da sabedoria. Está escondido o tesouro da sabedoria. Não acharam, não? Está aí. Não acharam, não? Não sei. Eu pedi para esconder aí. Eu sei que esconderam. Aí debaixo de uma cadeira tem o tesouro da sabedoria, está aí. Não acharam, não? Eita. Não acharam, não? Então tá. Até o final do culto a gente fala onde está o tesouro da sabedoria. Tá aí que tá aí, eu sei que tá. Ô João, deixa. O João está querendo achar o tesouro, gente. Tá sim. Que tá. Vamos lá. Olha que tremendo que diz a palavra de Deus, irmãos. Em quem estão escondidos? Em Jesus. Nele está escondidos todos os tesouros da sabedoria. E o que eu disse para vocês que é sabedoria? Sabedoria é a ligação do mundo do espírito para com o mundo da matéria. Para que a bondade e a misericórdia de Deus, para que o poder de Deus se manifestasse no mundo natural, Cristo Jesus se fez poder de Deus e sabedoria de Deus. Ô Zeli, revela para nós aqui onde que você pôs o tesouro escondido, porque ninguém achou. Tu tirou, né? Sueli? Vamos ver, a Sueli que escondeu. É? E aí a Júlia achou. Cadê, Júlia? Mostra para nós, olha lá. O tesouro dessa... Vocês pensaram que era pegadinha, né? Mas é verdade. Estava aí. Glória a Deus. Agora nós precisamos entender o seguinte. Existe na Bíblia sabedoria de Deus e sabedoria do mundo. Olha o que diz Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. A sabedoria que vem do alto e a sabedoria que vem do mundo. Ele diz o seguinte: quem dentre vós é sábio? Quem dentre vós diz que tem sabedoria e é entendido, entendimento? Mostre pelo seu trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura,
depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercem paz. Tiago aqui, ele está falando o seguinte, ele está falando, se você tem o Espírito de Deus, se você tem a palavra de Deus, automaticamente você vai se portar, vai se colocar com sabedoria. Mas, se você diz que é sábio, se você diz que tem a palavra, e você tem inveja, sentimento faccioso, se você tem esse sentimento, logo, essa sabedoria que você diz que tem, não é do alto, porque a sabedoria do alto, ela faz conexão primeiro do natural com o espiritual, e depois, se eu tenho o espiritual, eu vou me conectar com o outro da mesma forma, trazendo essa sabedoria, trazendo essa presença de Deus. Jesus, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus, como homem, ele conectou o mundo da matéria com o mundo do espírito novamente. Por isso ele é chamado poder de Deus, sabedoria de Deus. E se você tem essa conexão com o mundo espiritual, automaticamente você vai se conectar com as pessoas com esse mesmo tipo de sabedoria. Mas aí vem Tiago dizendo, se você tem sentimento faccioso, tem divisão em seu coração, né? Vive mentindo contra a verdade que é a palavra de Deus, logo essa sabedoria que você tem não é do alto, mas é terrena. Ok, querido? Para nós entendermos. Agora, a Bíblia fala dos 7 Espíritos de Deus. Apocalipse capítulo 4, 5, coloca lá para nós, Apocalipse 4, 5. Olha o que em Apocalipse fala sobre o Espírito de Deus, para nós entendermos. E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O capítulo 5, verso 6. Olha o que diz. Apocalipse 5, 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E quais são os 7 Espíritos de Deus? Lá em Isaías, capítulo 11, verso 2, falando de Jesus, ele tinha a plenitude do Espírito. Por quê? Porque em Jesus estava os 7 Espíritos de Deus. Olha o que diz aqui Isaías falando de Jesus, do Messias. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito do Senhor. O Espírito que dá sabedoria. O Espírito, tem uma outra versão que diz o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho e poder, de força e poder, Espírito que dá conhecimento e o Espírito temor do Senhor. Então nós vemos aí os 7 Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor, vamos lá, repetindo para vocês entenderem os 7 Espíritos de Deus que diz Apocalipse. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito do poder e fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. Então, a sabedoria também, ela é algo espiritual e ela vem através do Espírito, através de Jesus e o Espírito. Agora eu pergunto para vocês, como se tornar sábio? Eu entendi que
a sabedoria é uma conexão do mundo da matéria com o mundo do espírito, eu entendi que a sabedoria é uma comunicação, é uma conexão da minha pessoa com o outro de forma clara, transparente, fazendo conexão. Mas como adquirir sabedoria do alto? Como adquirir a sabedoria que vem do Espírito de Deus? 2 Timóteo 3, 14 e 15, Paulo está falando aqui como é que nós adquirimos sabedoria. Vamos lá, 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabes de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Presta atenção. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia é as sagradas letras, porque Jesus falou: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Não são palavras soltas, mas as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Uma vez que você consegue e você deixa essa palavra entrar na sua mente, no seu coração, você se conecta com o mundo do espírito. E uma vez que você deixa essa palavra entrar na sua mente, no seu coração, você começa a se conectar com pessoas, com a sua família. Não é verdade? Então, ele está dizendo aqui, olha, as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. É a palavra de Deus que nos liga com o mundo do Espírito. E é através da palavra de Deus que você consegue fazer ligações e conexões saudáveis com pessoas. Por que nós estamos aqui? Porque estamos conectados pela palavra. Esta palavra nos leva para estar numa célula. Esta palavra nos leva para estar nos cultos. Porque esta palavra, ela cria conexão com Deus e conexão com pessoas. Tá claro para vocês até aqui? Como adquirir sabedoria? Olha o que Tiago fala, Tiago capítulo 1, 5 a 7. Olha o que ele está falando aí. O livro de Tiago, capítulo 1. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ora quer, ora não quer. Assim a onda, né? Ora vai, ora volta. Ora vai, ora volta. A Bíblia diz que aquele que pede sem fé, ora quer, ora não quer. Ora quer, ora não quer. E aí Tiago está dizendo, você quer sabedoria? Peça a Deus. Peça conexão com o mundo do Espírito. Peça a Deus para te conectar a pessoas, para você influenciar e para que essas pessoas influenciem você. Isso é sabedoria. Sabedoria nada mais é conexão com o mundo do Espírito e conexão saudáveis com pessoas de Deus na terra. E aí eu pergunto para você, Tiago ele diz aqui, né? Tiago ele está dizendo aqui que se você diz que tem sabedoria, mas aquilo que você demonstra não é nada de Deus, então ele está falando, peça a Deus que te dê sabedoria. Há um homem na Bíblia que ele pediu sabedoria a Deus. 1 Crônicas, capítulo 1. Olha o que aconteceu com esse homem. 1 Crônicas, capítulo 1, do verso 7 a 10. Crônicas, capítulo 1, do verso 7 a 10. Oh, aleluia. Eu posso ouvir um amém?
Eu posso ouvir um glória a Deus. Tá difícil folhear lá, né? Vamos lá. Folheia rápido aí, irmãos. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 1, do verso 7 a 10. E a Bíblia travou lá. Segunda Crônicas. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. Como é que Deus apareceu a Salomão? Em sonho. A maior parte das revelações do Antigo Testamento, tirando as partes de Moisés, a maioria dos profetas foram revelações. E como é que Deus dava revelações para eles? Através de sonhos. Por quê? O nosso sonho nada mais é do que o nosso cérebro tentando conectar com as nossas emoções. Eu disse para vocês que sabedoria é conexão com o mundo do espírito e conexão com relacionamento saudável. O sonho nada mais é do que o nosso cérebro tentar se conectar com a nossa emoção. Se a gente tem algum tipo de emoção que não elaboramos bem durante o dia e o cérebro não entendeu, chega à noite ele vai tentar interpretar, conectar aquilo através dos sonhos. Por isso que você tem alguns sonhos meio doidos às vezes, porque é o seu cérebro tentando interpretar aquela emoção. Uma outra forma de nós conectarmos, né, a razão com a emoção é falando. 100 anos atrás, um neurologista descobriu que as pessoas fariam conexão mais fácil se elas aprendessem a falar. Se elas aprendessem a falar dos seus sentimentos, das suas emoções, falasse, até ela fazer uma conexão. E é isso que nós estamos entendendo aqui. Se eu quero me conectar com Deus, eu tenho que me conectar através da palavra de sabedoria. E se eu quero me conectar com as pessoas, eu tenho que aprender a falar também. Continuando, Salomão, naquela noite, o Senhor, pulou, não terminei de ler o 7, isso lá. Apareceu a Salomão em sonho e disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. 8. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este povo, esse grande povo? Olha aqui, a palavra de Deus diz que Deus aparece a Salomão e diz a Salomão: pede o que você quer. E ele pede a Deus o quê? Sabedoria. Sabe por quê? Porque se ele está conectado com os céus, automaticamente ele vai se conectar muito mais fácil com pessoas. Com pessoas. E diz a palavra de Deus, né, Deus respondendo a ele lá no verso 11. Então Deus disse a Salomão: porque ouvi isso no teu coração, não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, e sobre o qual te constituí rei.
sabedoria e conhecimento te são dados, e darei riquezas, bens, honras, quais nunca teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Olha que tremendo. Sabe por quê? Porque se você tem conexão com os céus, está ligado com os céus, se você sabe se colocar e se relacionar com pessoas, querido, riquezas, honras virão à sua mão. Está entendendo, igreja? Quantos estão entendendo, diga amém. Levanta a sua mão, fala: eu quero sabedoria de Deus. Provérbios 2:10, olha o que diz. Olha aqui que diz. Provérbios 2:10. Oh, Jesus, dá sabedoria ao irmão lá da mesa, né? Vamos lá. Pois a sabedoria entrará em seu coração. Olha o que a Bíblia diz aqui, que a sabedoria entrará no seu coração. E como que a sabedoria entra no nosso coração? Através do Espírito e da palavra. Aquele que tem o Espírito tem a palavra. Aquele que tem a palavra tem que ter o Espírito. Amém? Porque é o Espírito que faz essa conexão. É o Espírito de Deus que faz essa conexão. E os discípulos pregando e anunciando. E vinha o Espírito Santo atrás fazendo conexão. Ia Deus dizendo: haja luz. Vinha o Espírito Santo de Deus atrás fazendo conexão. Está entendendo, queridos? Espírito de sabedoria. Hoje os pastores vão ungir você e você vai receber a unção da sabedoria. O Espírito de Deus vai descer sobre sua vida. Você vai ser conectado aos céus e você vai aprender a se conectar com pessoas de maneira saudável, no seu relacionamento saudável, lá no seu trabalho o relacionamento vai ser saudável. Sabe por quê? Porque tem sabedoria. Glória a Deus. Deixa-me, para encerrar, eu tenho 1 minuto para encerrar a palavra. Quero deixar aqui com você alguns exemplos que aconteceram na vida de Salomão depois que ele recebeu sabedoria. Primeiro é que chegaram 2 mulheres, 2 prostitutas, chegaram para ele julgar. O filho de uma estava morto e a outra, que estava o filho morto, foi e trocou as crianças. E aí levaram para Salomão julgar. E essa história você encontra em 1 Reis capítulo 3, no verso 1 a 28. E aí então diz a história que Salomão pegou, mandou o soldado trazer espada e falou: vamos partir essa criança no meio, dá metade para cada um, que daí acaba a briga. E a mãe da criança, a mãe legítima, falou: pode dar meu filho para ela. E aqui não era a mãe, falou: não, pode partir mesmo, dá metade para cada um. E aí Salomão então manda devolver a criança para a mãe, que teve misericórdia. E a Bíblia diz que aquilo chamou a atenção daquele povo. Por quê? Porque estava sobre ele o espírito de sabedoria. Eu disse para vocês que a sabedoria nos conecta a Deus. E a sabedoria nos dá a capacidade de entendermos e conectarmos a pessoas. Outro exemplo na Bíblia de sabedoria é José. José foi um homem sábio. Deus fala com José, José é levado para o Egito, José é vendido para Potifar, depois ele vai para o cárcere. Lá no cárcere o faraó manda chamar para revelar os sonhos
José então, ele chega, e José tinha o dom do conhecimento. O dom do conhecimento era que José revela para Faraó os sonhos. Mas José também tinha sabedoria. José tinha sabedoria em como aplicar aquele sonho no mundo natural. E aí ele diz para Faraó: olha, os seus sonhos são 2, mas têm o mesmo sentido. Vai ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Faraó regalou os olhos e falou: e agora? O que eu vou fazer? E aí José fala: olha, prepare, né, vai separando nesses anos de fartura tantos e tantos, vai guardando, fazendo celeiro, e então nos dias de fome você terá alimento. Faraó olhou aquilo e falou assim: em José a sabedoria dos deuses. Olha o que ele viu em José: sabedoria. José não só tinha conhecimento, revelação de Deus, mas ele sabia aplicar isso ao mundo natural. Deixa-me dizer para você, a unção de sabedoria, ela faz você entender as coisas de Deus e leva você a aplicar essas coisas no mundo natural, no mundo. Amém? Tem muita gente que tem conhecimento de Deus, mas não tem sabedoria, porque não sabe aplicar isso no mundo natural. Tem muita gente que ela é muito boa para si mesmo, mas não tem sabedoria para fazer conexão com as pessoas e expressar isso de forma clara que as pessoas venham entender. Outro exemplo para nós encerrarmos agora de verdade, porque zerou total. Os 3 reloginhos ali zeraram, 0, 0, 0. Daniel foi considerado o homem mais sábio da sua época. E os reis reconheceram isso em Daniel. Falou: olha, Daniel não só tem conhecimento, revelação, mas Daniel tem sabedoria. Ele tem a sabedoria dos deuses. Nós estamos aqui nessa noite falando isso para quê? Porque Deus quer que você receba o Espírito Santo. E o Espírito Santo em você vai levar as pessoas a olharem para a sua vida. Poxa, que pessoa sábia. Sábia no falar, sábia no se colocar, sábia no se impor, sábia, que pessoa sábia. E aí Tiago, ele encerra dizendo, Tiago 3,17, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, porque ela traz a presença do Espírito, a unção do Espírito. Depois é pacífica, ela transmite paz. A sabedoria que vem do alto, ela é moderada, ela não impõe nada, porque ela sabe fazer conexão equilibrada. A sabedoria que vem do alto é tratável. Olha que tremendo, tratável. A sabedoria que vem do alto é cheia de misericórdia, porque ela traz a presença de Deus. Lembra que eu falei para vocês o que é misericórdia? É perdoadora. A sabedoria que vem de Deus, ela traz bons frutos, sem parcialidade. É rico, não é rico? É bonito ou é feio? Não. Trata as pessoas de forma igual. Que lindo, hein? Sem hipocrisia. Quero chamar os pastores aqui à frente. Eles vão ungir você nessa noite com a unção da sabedoria. A unção da sabedoria. Em Jesus estão os tesouros ocultos da sabedoria. Amém, queridos? E essa unção vai trazer, vai levar você a conhecer esses tesouros de Deus para a sua vida. Fica em pé no seu lugar. Os pastores, por favor, fiquem aqui à frente. Você vai vir receber a sua unção de sabedoria. Você que ficou em casa, não pôde vir ao culto, que pena.
você recebeu o conhecimento, agora falta a unção da sabedoria. Venha toda terça-feira receber a sua unção da sabedoria. Semana que vem nós estaremos dando a você a chave da sabedoria. Aquele que tem ligação com os céus, aquele que tem ligação com o Espírito Santo, ele vai se relacionar de maneiras saudáveis, e portas serão abertas para ele. Amém? Vamos adorar o Senhor, vamos cantar uma adoração, e nisso os pastores estão aqui à frente para você vir e receber a unção de sabedoria. Venha pedindo: Deus, eu quero me conectar aos céus. Deus, eu quero ter conexão saudáveis com pessoas do Senhor, com pessoas que pertencem ao reino, em nome de Jesus. Venha receber a tua unção. André, ajuda a gente aqui na unção aqui. Será sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia! Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, o teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Aleluia! Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, o teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, o teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorará, e saltarás de alegria. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo restaurar. Vem Espírito Santo visitar. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra neste lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Tua alma viverá, teu
corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, o teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Levante as suas mãos. Eu quero encerrar este momento com uma oração que Paulo faz à igreja. Olha o que Paulo diz: eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Paulo orava constantemente pela igreja de Éfeso, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria. Porque aquele que tem espírito de sabedoria tem revelação, tem os olhos iluminados. E aí ele diz: uma vez que você tem sabedoria e os olhos iluminados para entender as coisas do Espírito e aprender a se relacionar, você vai conhecer a esperança da sua vocação e as riquezas da glória da sua herança dos santos. Amém, querido? Era isso que Salomão entendeu. Quando ele pediu sabedoria, ele pediu um espírito de sabedoria, porque aquele que tem um espírito de sabedoria tem acesso a pessoas, tem acesso à riqueza e tem acesso ao coração de Deus. Amém? Levante as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos nessa noite a unção da sabedoria, ó Deus, levando a conhecer, ó Deus, os segredos que o Senhor tem para nós, a conhecer, ó Deus, os segredos da sabedoria do Senhor para a nossa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, os tesouros da sabedoria estão escondidos em Cristo, e nós queremos manifestar isso ao mundo, em nome de Jesus. Amém? Diga a pessoa do seu lado: você está mais sábio a partir de hoje, porque o espírito de sabedoria está sobre você. Em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe. Em nome de Jesus, o teu espírito renovará.